Então, vamos dar início, pessoal. Eu peço desculpas a todos porque a gente não conseguiu transmitir no YouTube dessa vez a reunião, porque a gente tá com dois eventos ocorrendo simultaneamente aqui no CNJ. Hoje a gente tem a sessão plenária e a gente está tendo também o segundo seminário de dignidade humana aqui no CNJ. Então, os recursos de tecnologia de informação e comunicação aqui do CNJ estão voltados para esses dois eventos. É por esse motivo que a gente muda um pouco a nossa lógica de funcionamento aqui, mas essa é só uma situação excepcional. A gente vai tentar, das próximas reuniões, não fazer mais reuniões do Comitê do CIALD nas terças-feiras, porque terça-feira geralmente tem sessão e isso já concorre com qualquer outro evento aqui do CNJ. Então a gente vai tentar fazer em outros dias da semana para a gente evitar esse tipo de intercorrência novamente, tá bom? Então eu vou abrir a sessão aqui e agradecer desde já a presença de todos. Devido a essa sistemática que a gente está fazendo, a gente teve que permitir que todos os interessados participassem da nossa reunião aqui, mas eu peço que apenas os membros de fato do comitê que se manifestem e que os demais presentes permaneçam apenas acompanhando para a gente também não ter então, uma dilatação aqui do nosso tempo de reunião, para a gente também manter a ocorrência da reunião conforme previsto no regulamento, tá? Esse sistema aqui, o Webex, quando você entra na reunião, ele já abre o microfone. Então, eu peço que todos se atentem de só abrirem o microfone quando forem de fato fazer a manifestação, para a gente não ter retorno de áudio aí também, não ter ruídos enquanto alguém estiver falando, tá? Então, eu vou fazer a chamada aqui dos presentes. Eu peço que aqueles que estiverem presentes se manifestem. Pelo CNJ, Ana Paula Santana da Silva. Ou alguém que esteja representando a Ana Paula? Sou eu, do STJ, né? Pelo STJ, então, Diocésio. Pelo TSE, Carlos Ramon. Está presente, Carlos Ramon? Tem alguém pelo TSE? Não. CJF, Daniel está presente aqui, já consigo visualizar. Boa tarde, Tô aqui. Daniel. Pelo TSE, Boa tarde. TST, Luiz Cláudio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Cláudio. Pelo CSJT, o Wilson. Boa tarde. Boa tarde. Pelo STM, Rogers. Rogers está por aí? Ou então o Valdenor. Pelo TRF da Terceira Região, Patrícia Ribeiro. Então, pelo TRT da 10ª Região, Wagner. Boa tarde aqui. Estou aqui. Boa tarde, Wagner. Pelo TRT da 5ª Região, Maurício. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maurício. Pelo TRE do Paraná, Ilene. Boa tarde. Boa tarde, Ilene. Pelo TRE do Sergipe, Adail. Adail ou a Silvânia. Tem alguém representando o Adail que falou aqui É? lá no chat, falou lá que estava representando o Adail. Será que tá problema no microfone? A É, Silvânia a escreveu que Silvânia. tá com problema no Silvânia. microfone. É a Silvânia. Silvânia, beleza. TJ do Pará, Tiago Silva Guimarães. Tô aqui. TJ do Mato Grosso, Wellington Corrêa. TJ do Sergipe, Fernando Santos. Estou presente aqui com vocês. O Marcelo está representando o TRF da Terceira Região, tá, gente? Só para constar. Conforme a Patrícia com o chat aqui. TJ do Acre, Rodrigo. Boa tarde a todos, presente. Boa tarde, Rodrigo. TJ do Rio Grande do Sul, Denise. Boa tarde, Boa, presente. boa tarde, Denise. TJ de Minas Gerais, Maria Cristina. Boa tarde. Boa tarde. E TJ do Paraná, Maurício. Certo, então, gente. Vamos dar início, então, à nossa reunião aqui. O primeiro ponto da nossa pauta
A gente teve uma demanda aqui, porque originalmente a gente está divulgando. Eu acho que é melhor fechar essa coisa aqui. Ocupa toda a tela, a gente Vou não fechar, consegue eu também enxergar direito, tá? vou fechar. Melhor deixar assim mesmo. Então vamos lá. A primeira questão que foi trazida para a gente aqui, nesses últimos meses, foi em relação à divulgação no painel das ações coordenadas de um ranqueamento dos tribunais. Os tribunais que estão com indicadores melhores ou piores. Nos foi solicitado que fosse removida esse ranqueamento. Então, a gente resolveu trazer aqui para o comitê para deliberar sobre se a gente mantém esse ranqueamento dos indicadores das ações coordenadas, nos painéis das ações coordenadas, ou se a gente passa a não mais incluir esse ranqueamento. Eu peço que a Andrea compartilhe aqui com todos, para que todos tenham conhecimento de como que está disposto esse ranqueamento, para que os colegas possam avaliar aí se entendem que é mais prudente manter esse ranqueamento ou se é mais prudente remover esse ranqueamento. A gente não teve, na verdade, manifestação prós e contras, né, com argumentos, né, André? Ou se alguém quiser aí se manifestar a sua opinião, a gente abre a palavra aí também para quem tiver interesse de se manifestar a respeito, contra ou a favor dessa indicação de remover esse ranqueamento do painel de BI das ações coordenadas. Então, eu vou deixar agora. Eu peço que, eu não sei se tem como levantar a mão nesse negócio aqui também, mas eu Nossa, peço então assim que que se remove. manifestem aí quem tiver interesse de manifestar. Aqui, infelizmente, essa ferramenta não permite eu identificar se tem alguém com a mão levantada. O compartilhamento está funcionando aqui, né? O ranqueamento é esse percentual de atendimento por órgão, essa janelinha aqui do meio. E aí dá de deslizar ali para ver os que estão menos Isso, percentual de atingimento. Oi, pois por não. favor, desculpa incomodar, atrapalhar aqui, mas isso, eu queria ver só. Nós estamos aqui, tá. Encontramos aqui. Eu só vou pedir que quando forem usar a palavra, só se identifiquem com o nome e qual que é o órgão, tá? Perfeito, Conforme. é Rodrigo TJ Acre. Ah, É que ok. eu não estava localizando o meu TJ aqui, né? Porque ele Tá está bom. na barra deslizante aqui para lateral, né? Isso. Rodrigo, você quer fazer alguma pontuação sobre, Não, não, sobre a sua opinião em relação a eu manter queria ou remover? só ver com relação à localização aqui. Esse ranqueamento ele é feito em função do atendimento após a confecção da auditoria, é isso? Exatamente. Com base nas informações que são prestadas pelos tribunais dos testes de auditoria, o CNJ formula esses indicadores aí para verificar o percentual de alcance desses indicadores por órgão, né? Perfeito. Eu acredito que não teria problema nenhum em manter, né? Na minha opinião, né? Lino, diocese aqui do STJ. Fala, José. O bom seria até se quem fez a sugestão, né, manifestasse a opinião dele, porque de repente até tem alguma coisa que eu não tô vendo e que ele tem a razão, Mas eu acho que a que a pessoa tem manifestação razão. foi feita por alguém que não é do comitê, sabe, Ah, não José? é do Foi de um comitê, órgão que né? não é do comitê. Então, não sei se a Andrea tem algumas razões aí que foi É, trazida. porque se tiver, porque assim, tem, André, se não tiver, aí eu vou. Rápido, assim, resumidamente, cada auditoria, a gente faz aquele plano de trabalho geral, né? Mas cada auditoria tem alguma liberdade ali de fazer o seu programa de trabalho. E já tem algum tempo que a gente recebeu esse questionamento aqui, a pessoa falou que como a gente recebe o formulário com resposta sim ou não, e a gente não, atualmente a COSI não analisa evidências, ela questionou se alguma auditoria pode ser mais rigorosa do que outra, e com isso o resultado dela vai ser pior, enquanto outra unidade pode não ter sido rigorosa
e tá lá no ranking melhor classificada do que ela. Não sei se deu para entender. Deu para entender, pelo menos eu entendi. Lino, boa tarde. Aqui é a Maria Cristina, TJMG. Na verdade, eu estou um pouco surpresa, assim, porque até onde nós sabíamos, não era feito o ranqueamento. Eram feitas as auditorias coordenadas, eram enviadas as, né, respostas para nós. Então, assim, eu realmente fui pega de surpresa. Esse ranking, como é feito como aquele ranking da transparência, que o CNJ divulga né, na página do CNJ, porque eu realmente fiquei surpresa. Para mim, a gente fazia auditoria e recebia o retorno do CNJ e não tinha ranqueamento. Então, assim, eu estou surpresa que me parece que a demanda é para excluir o ranqueamento, é isso? Exatamente. A demanda é para não mais divulgar esse ranqueamento, Maria Cristina. Em outras ações coordenadas, não constou, né? No painel, essa parte percentual de atendimento por órgão, que aí mostra a aderência de todos os órgãos, que é a mesma coisa que um ranqueamento, né? Boa É, tarde. é, Então, foi a primeira vez que isso foi feito. Boa tarde. Fernando, do Tribunal de Justiça de Sergipe. Eu estou também um pouco surpreso, até porque eu assumi a unidade há pouco tempo, mas, a princípio, você atribuir notas não seria nocivo, né? A grande questão que eu ainda não consegui encontrar aqui, nem verificar, é a metodologia de construção desse ranking. Talvez não seja o problema não seja você fazer um ranqueamento e divulgar, mas também ficar claro nesse ranqueamento como foi construído ele. Foi de Como acordo com o a percentual princípio, de aderência aos órgãos, às questões de auditoria que foram formuladas na coordenada, né? Os órgãos que tiveram maior grau de aderência naquele formulário que a gente encaminha para a resposta da ação coordenada. veja, pegando o gancho da colega, né, que ela comentou da transparência. É porque na transparência você tem uma portaria, nessa portaria são definidos os critérios, são atribuídos pontos, e em cima disso é construído. E ainda existe a possibilidade de você recorrer. E ainda existe a possibilidade de você recorrer e esse recurso ser avaliado e haver alterações. Agora, a princípio, eu desconheço nesse sentido, né, de toda uma construção de procedimento para que haja a construção desse ranqueamento. Não acho ruim que exista um ranqueamento, porque é uma forma de premiar aqueles que estão construindo muito bem e também de motivar os demais a melhorar, mas que fique mais claro a construção, só nesse sentido. posso falar aqui, Nino? Posso falar? Diocésio do STJ? Eu acho que o Daniel já estava com a mão Já levantada, tava. Tá bom, Então legal. só vamos passar a palavra para o Daniel primeiro e, e aí a gente ouve, pode ser? Opa, Daniel. boa tarde, Daniel pelo CJF. O colega, o Fernando, né, comentou em relação ao da transparência. Eu acho que a diferença, Fernando, aqui é porque na transparência quem dá a nota é o CNJ, né? Aqui no caso somos nós mesmos, né? Cada tribunal que está informando esse parâmetro, né? Talvez uma observação seria interessante ter no painel indicando que esse resultado é auto-atribuído por cada tribunal, né? E que não tem essa ponderação, essa avaliação das evidências por parte do CNJ para que também seja ponderado esse resultado. Agora, assim, em princípio, eu não vejo nada muito nocivo, eu acho que é até interessante, porque governança, né, e normalmente essas nossas auditorias têm versado sobre temas de governança, é muito difícil você saber quão bem você está no vácuo, né?
E aí, quando você olha ali os outros, dá para você saber, ó, tem alguém que está um pouco melhor, está um pouco pior. Não necessariamente você está numa faixa ali. Governança também é custo-benefício. Às vezes, para o seu órgão, não faz sentido investir em alguns itens, né? Eu não sei também se quem reclamou trouxe alguma. Pela fala da André, eu acho que não trouxe mais dados, né? Se houve alguma repercussão negativa, porque ao menos lá internamente para a gente não teve, né? A gente nem se apega muito a essa questão das informações do painel de ranqueamento, né? A gente fica mais. Lá internamente a gente pega o resultado, a nossa própria gestão pega o resultado e normalmente autua um processo para ir dando andamento, melhorando. Não sei se os colegas têm, e pelo visto, acho que a maior parte aqui não estava nem vendo que tinha esse painel com ranqueamento, né? Mas, para resumir, é isso. A minha ponderação seria que tivesse uma observação pequena, apenas dizendo isso, e de que eu acho que não teria que ter a necessidade dessa questão de prazo, um edital, porque as regras são os próprios papéis de trabalho, né? A obtenção é o questionário que ele é objetivo. Às vezes gera polêmica porque um sim ou não, a gente tem dificuldade de ponderar se o meu vai ser sim ou não, né? Mas é isso. Vamos lá agora. Eu vou a palavra vai estar com o Diocese e depois vai estar com o Wellington, então, tá? Legal. Pessoal, é o seguinte. Antes nós tínhamos, da auditoria do Poder Judiciário, a gente tinha uma conversa que a gente tinha, que a gente ouvia muito, é assim, olha, o CNJ ele faz uma auditoria coordenada, a gente manda para lá, mas depois a gente não sabe de nada, o que aconteceu, o que foi, o que não foi. Então, então, esse painel aqui é uma forma, né, é uma das formas, não é a única, mas é uma forma de você verificar o que foi feito. E outra, então assim, então na minha visão, ele é muito importante, eu acho que tem que ficar, eu acho que agora o que nós podemos falar é, olha, vamos aprimorar alguma coisa, olha, vamos deixar mais transparente isso tudo bem. Agora eu acho que discutir retirar, eu acredito que não. Então, então, da minha fala, tá? Isso aqui é uma resposta a uma necessidade, uma discussão que eu sempre escutei muito. O CNJ pega e depois não dá o retorno. Isso aqui é uma forma de retorno. Agora, aí eu dou duas sugestões aqui. Primeiramente, por exemplo, faça de conta que o STJ tivesse ficado em último aqui. Eu, da auditoria, eu ia adorar, assim, entre aspas, eu ia gostar, porque eu ia. É o que a gente costuma dizer, né? Às vezes a administração faz algumas coisas por vaidade. Eu ia falar: olha só, nós somos os últimos ali do CNJ, ou administração, bora, vamos fazer alguma coisa para poder melhorar isso. Então, eu usaria o painel em benefício da auditoria, para poder conversar, ter força com a administração para poder melhorar aquele processo, aprimorar aquele processo. Então, se eu ficasse em último e o meu processo estivesse ruim, eu ia achar ótimo para poder me ajudar aqui. Agora, legal, então assim, então acho o painel essencial, é uma resposta de coisa que a gente vinha reclamando, uma das formas. Aí o que a gente pode fazer é aprimorar. 2 aprimoramentos que eu sugiro aqui primeiro, deixar claro que vai ter, né? Então, por exemplo, quando tiver ação coordenada, lá no planejamento, ou no documento que manda, ou no ofício, não sei, em algum local está claro, olha, depois nós vamos ter um ranqueamento, e o ranqueamento vai ser dessa forma, né? Ou seja, transparência nisso. Lá no BI também tem alguma coisa disso, muito no sentido que o Daniel e que todos falaram aqui, né? Então, a minha visão é que ele é importante e que no máximo que nós temos que fazer é aprimorá-lo, mas retirá-lo, eu acho que de forma alguma seria até contrário àquilo que a gente sempre buscou no Poder Judiciário, que foi, olha, nós queremos fazer as auditorias coordenadas, mas queremos ter feedbacks, queremos saber o que aconteceu com isso aí. Então essa é a minha visão. Perfeito, obrigado, Diocese. Agora eu vou passar a palavra para o Wellington, e eu peço que se alguém mais tem alguma consideração a fazer em relação a esse ponto, que já erga a mão agora, porque depois a gente já vai passar para a deliberação sobre esse tema, tá? Então, a última fala, por enquanto, do Wellington, caso ninguém mais se inscreva durante a sua fala, tá bom? Então, Wellington, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, registrar minha presença. Eu fiquei um tempo lá no lobby, acho que na hora da chamada eu não estava aqui na sala. Eu ia falar exatamente isso que o Diocese já falou muito bem, mas eu ainda acrescentaria uma legenda, se fosse o caso, porque eu acho que alguém me perguntou aqui, percentual de atendimento por órgão. Atendimento de quê? Fica uma dúvida ali. Atendeu ao questionamento? Atendeu
Porque o atendimento pode ser sim ou não. Eu atendi positivamente aquele questionamento, eu acho que uma legenda caberia bem. Mas eu sou da opinião que ele deve ficar assim. Eu acho que a transparência fica mais evidente, a gente sempre luta por isso. Ah, fiz a coordenada e aí? O que acontece? Ah, o ano que vem tem outra coordenada. Você não tem resposta daquela anterior. Acho que essa é a minha opinião. Eu acho que ele deve ficar assim. Perfeito, Wellington, muito obrigado pela colaboração. Então, ninguém levantou a mão, pelo menos não apareceu para mim aqui. Eu vou colocar a proposta da seguinte forma, então, a partir do que foi discutido aqui pelos senhores. Então, a gente vai rejeitar essa sugestão de retirar o ranking, mas a gente vai solicitar que seja feito um esclarecimento maior sobre como esse indicador ele é gerado e também que sejam inseridos esclarecimentos no próprio painel sobre o que é esse atendimento e como é gerado esse indicador. Eu acredito que esse foi o consenso entre a maioria. Eu peço que caso alguém discorde, alguém que é membro do comitê, discorde, que se manifeste. Pois não, Carlos? Lino, só. Estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Como representante da Justiça Eleitoral, eu acho que essa questão da observação é relevante, porque por ser uma justiça especializada, muitas vezes a gente tem pontos em alguma coordenada, não estou falando em todas, mas em alguma coordenada, que fica sem aplicação para a Justiça Eleitoral. E quando você fala em ranking, você fala em comparativo, né? Então, é interessante que tenha sempre a observação, porque quando você tem rankings comparativos e itens que não são analisados em determinada justiça especializada, vai ocorrer, consequentemente, a depender do critério, porque o critério não está definido aí, não está pelo menos exposto, mas a depender do critério, essa justiça será prejudicada, ou será mal avaliada, ou terá uma pontuação menor, pelo critério especificamente da construção dele, né? Então, fazer essa observação seria interessante, porque muitas vezes nós não nos enquadramos na pergunta, vamos dizer assim. Então, você teve 6 questões e uma das questões não era aplicável a gente, e a depender do critério, isso vai prejudicar sensivelmente a todos os componentes daquela justiça especializada. Então, trazer essa observação no painel, eu acho que seria bastante interessante. Então, a gente pode colocar, Carlos, se você me permite a sugestão, a gente colocar também que em questionamentos que não se apliquem a determinados ramos da justiça, a determinados segmentos, não seja considerado como prejudicial para fim de elaboração do indicador. Pode ser? Perfeito, perfeito. Maria Obrigado. Cristina? Só para esclarecer bem, entender bem aqui o que está sendo votado. O questionamento do colega que fez, né, esse pedido, não seria para tirar apenas essa barra final aqui com os percentuais por órgão, não é isso? Não, a solicitação que foi feita é para retirar esse ranking Pois de que é essa barra todas. final aqui, Isso, com esse percentual por órgão. A consolidação das informações continua. isso. Tá certo. Porque a consolidação das informações eu acho que já seria um feedback que a gente questionava do CNJ. Né? Mas a solicitação é para retirar essa comparação, Maria Cristina, para não exibir esses percentuais de forma ordenada aí, Ok. de forma decrescente, para que não seja possível comparar um tribunal com o outro, em tese, entende? E o restante vai permanecer. Isso. Só para eu entender, você está se opondo ou você está apoiando essa solicitação? Eu apoio a solicitação. Você apoia a solicitação. Alguém mais apoia a solicitação de retirada do painel dessa informação? Por enquanto, a gente só tem o voto da Maria Cristina para retirar. Fernando. Bom, eu pedi novamente a palavra pelo seguinte, só para reforçar a ideia. Pessoalmente, eu não sou contra o painel. Sou desse sentido, de que fique bem explicado. Retomando novamente o gancho da transparência, talvez fosse o caso de melhorar, aprimorar o que está aqui hoje. Na transparência é divulgado junto uma lista Excel com todos os critérios que foram atendidos e que não foram atendidos.
quando é feito a divulgação da transparência. Então, dá para o órgão identificar, ou quem quiser consultar, aquele determinado item que não foi atendido pelo tribunal. Uhum. Vejam se não seria o caso de, além do painel, usar a lista de aderência e colocar os itens que foram atendidos ou não. Até Mas eu uma acho que isso é outra colega. possível, Fernando. Eu acho que isso através do painel já é possível de fazer. Você pode individualmente consultar nesse painel se determinado item foi atendido por segmento e por órgão, né? André, me corrija se eu estiver errado. Isso, Sim, isso ó, que você logo está. abaixo aqui tem o desempenho por teste, ó, em cada Isso. teste. Eu já consigo fazer essa consulta, Fernando, individualmente, sabe? E saber por que determinado órgão está com determinado percentual. Isso é uma coisa que o painel já fornece. Estou verificando também. Desculpa, mas me parece que também o próprio relatório que vem analítico junto do painel no link abaixo, ele vem discriminando essas informações, né? Além do próprio painel, e ele vem com mais detalhes, traz aqui as questões, as subquestões, faz uma análise, né? Não sei Sim. se é isso que o colega tá questionando. Assim, pensando O na relatório o link analogia do com relatório. o ranking da transparência, né? Que eu acho, pensando nessa analogia, esse documento talvez fizesse às vezes. Gente, está falando aqui no chat em relação à atualização, gente. Esse painel ele é uma fotografia mesmo de quando foi feita a auditoria. A gente não tem condições de ficar atualizando ele. Então, essa vai ser Até uma porque a gente situação dos dependeria sempre tribunais. dessa informação dos tribunais, né? No Isso, momento a gente inclusive, é só uma tem a informação que fotografia. consta no painel. Essa é uma informação, não é como está agora o tribunal, tá? Essa é uma informação do que foi aferido quando da realização, quando da execução da auditoria. Então, essa é uma informação, inclusive, que consta no painel, né, André? Esse painel, ele não tem como a gente manter ele assim, Isso, eu acho que atualizando até ele constantemente. no anterior ficou mais claro. Eu acho que vale a pena, É. eu vou esclarecer Então, a gente melhor tem que nesse incluir isso. aqui. Tem uma situação bem clara, porque isso não é a situação de agora, isso é a situação da época. Se o tribunal tiver interesse em reavaliar, aí ele tem que conversar com a própria auditoria interna para refazer essa auditoria, eventualmente, o monitoramento dessa auditoria, refazer esse monitoramento para verificar aí, mas aí por conta própria do tribunal, do órgão, tá? Então, gente, eu vou registrar aqui, então, que esse encaminhamento ele foi rejeitado, tá? De retirar esse painel, ficando vencido a colega do Tribunal de Justiça de Minas, aqui, a Maria Cristina, que votou pela retirada, tá? Pela aprovação desse encaminhamento, com a ressalva de que o CNJ precisa aprimorar a transparência desse painel, informar melhor os critérios que foram utilizados para a divulgação desse ranqueamento, e também com a ressalva de que, para os segmentos da justiça que não se apliquem determinados testes, a resposta negativa a esses indicadores não pode ser considerada em prejuízo ao órgão, tá? Então, fica encaminhado dessa forma esse item na nossa pauta. Vamos partir para o próximo. O próximo, gente, a gente solicitou aqui para o tribunal o desenvolvimento de uma identidade visual para o nosso comitê do CIALD, que é para a gente constar dos nossos documentos aí, e a gente gostaria de apresentar e submeter à aprovação desse comitê essa proposta de identidade visual. Então, vou pedir para a Andréa compartilhar essa proposta de identidade visual. Tá no ponto aí, Andréa? Senão a gente passa para o próximo item e depois a gente volta. Ah, não, já está compartilhando. Apareceu aí? Apareceu. Uhum. Aqui foi feito pela o nosso setor de comunicação interna aqui, a proposta de identidade visual que a gente solicitou para o CIALD. Eles apresentaram essa logomarca
E aqui eles explicam, né, como é que foi construído o símbolo. É uma lupa, mais um sinal do check, a paleta de cores, a fonte, a variação da marca com subtítulo, reduzida e monocromática, em escala de preto, branco e cinza. E é isso, o que importa para apresentar que é isso. Aí eles apresentam também eles têm um nome técnicozinho, mas a arte para Word, para PowerPoint, para cada tipo de documento que a gente precisar. Obrigado, André. Então, eu vou submeter também a aprovação dessa identidade visual. Caso alguém do comitê se oponha, eu peço que se manifeste, por gentileza. Aceito. Lino, Luiz Cláudio TST. É apenas uma consulta, porque isso é para uso do comitê, certo? Isso. A consulta que eu faço, aí não sei se os colegas teriam o mesmo interesse, é se nós da auditoria interna poderíamos usar em nossos documentos internos. Depende, eu acredito que vai muito depender da finalidade, Luiz Cláudio. Porque, por exemplo, eu acho que numa auditoria coordenada, que é no contexto do CIALD, eu não veria problema. Mas em qual contexto que você imagina utilizar esse... Ah, mas eu acho que não vejo problema de forma geral, pelo menos na minha opinião, gente. Porque os órgãos fazem parte do CIALD, né? Sim, todas as unidades fazem parte, né? Também não vejo, não. Alguém se opõe, gente, a esse encaminhamento proposto pelo Luiz Cláudio? De Se utilizar a os colegas possibilidade... entenderem, se os colegas entenderem que é exclusivo do CIAL de hoje, tudo bem, sem problema. Eu retiro a consulta. Alguém se opõe à manifestação feita pelo Luiz Cláudio? Porque eu não vejo nenhum óbice também, Luiz Cláudio, porque todos que estão presentes, na verdade, integram o CIALD. Então, em tese, são órgãos do CIALD, né? Participam do CIALD, do Sistema de Auditoria Interna. Lino, é o Wellington, TJMT. Eu não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, eu concordo com o colega. Só que nós, do TJMT, por exemplo, nós temos uma identidade visual, então eu fico só na dúvida, assim, e aí, se aprovarmos aqui, todos nós teremos que usar essa, Não, a ou ideia não é que seja seria, obrigatório, não, Wellington. será que não fica talvez confuso? Não Não, sei, mas a ideia não é tornar obrigatório isso, não, Wellington. A gente não está com Exatamente. essa proposta. É facultativo, né, Luiz Cláudio, pelo que eu entendi. Facultativo. Pronto. Porque nós temos uma que, aliás, é muito, muito similar a essa aí do CIALG. Mas nós temos a nossa identidade visual, com detalhamento de cores, especificações, tudo. Só esse questionamento. No caso, Você me permite mais uma observação, Lina? Porque na conversa internamente aqui, existem dois vieses, né? Um que os colegas podem entender que, de repente, internamente as pessoas vão entender que é o CNJ interferindo dentro de uma auditoria interna, especificamente não ação coordenada. E a outra é que a gente, discutindo aqui, achou que, de repente, isso pode ser uma força para a gente, né? Estarmos amparados pelas regras do CNJ, pelas resoluções do CNJ e pelo próprio comitê em nossas autonomias, em nossas independências, em nossa independência. Apenas por isso. Mas se entender, volto a dizer, se entenderem que não é viável, que não tem nada a ver, tudo bem, sem problema. novamente, gostaria de pedir a palavra. Eu já tinha entendido numa terceira possibilidade de usar a identidade, o logo que vocês trouxeram, juntamente com o logo regional que a gente tivesse, local que a gente tivesse. Nossas produções, nossos documentos utilizariam os dois, porque tanto nós temos nosso trabalho internamente, como cada unidade faz parte do sistema. Tinha entendido nesse sentido, mas Eu acho que essa também não foi é a contra. proposta do Luiz Cláudio mesmo, né, Luiz Cláudio, pelo que eu entendi?
Oi? Não substituir a identidade visual dos próprios tribunais e das próprias Não, secretarias, caso elas tenham, mas não, de jeito caso nenhum. entendam oportuno, complementar, né? De jeito nenhum, né? Substituir, não. Alguém se opõe, gente, então, a esse caminhamento? Não. Então, não havendo oposição, então, aprovado a identidade visual para utilização pelo CIAUD, também aprovado o encaminhamento do Luiz Cláudio, que permite às auditorias internas também absorverem essa identidade visual para complementar os seus próprios documentos, caso entendam oportuno. Vamos passar para o próximo ponto agora. Eu vou passar a palavra para o Daniel do CJF. Ele trouxe 2 pontos aqui para debate. O primeiro ponto é o planejamento das ações coordenadas em longo prazo, e o segundo ponto é a previsão da participação das sessões judiciárias federais nesse comitê. Então, o Daniel passa a palavra agora para a Boa apresentação desses tarde, pontos. boa tarde a todo mundo. Daniel, pelo CJF. A primeira questão, né, que é referente às ações coordenadas, com a colocação dos colegas ali do TRF da segunda região, sobre se não seria mais benéfico, né? A gente fica todo ano naquela questão de aguardar a decisão do tema e qual o prazo, quando vai ser realizada. E como a gente, especialmente quem está em alguns grupos com outros colegas, né, a gente vê muita ansiedade nessa preparação, especialmente não bastando saber o período do ano, né, mas quais colegas que eu vou ter que designar para fazer aquele trabalho, quais treinamentos, às vezes tem assuntos que a gente precisa se treinar, precisa ter tempo de ler o normativo, especialmente a gente tem tido temas muito de vanguarda, né? Às vezes temas de normativos recentes, com referenciais de governança que os colegas nem sempre estão habituados ou conhecem, né? Mas não com profundidade para auditar. Então, esse questionamento foi trazido pelo colega lá, o Rafael, né, que é o secretário de auditoria lá do TRF2, e com apoio dos demais colegas ali do nosso comitê da auditoria da Justiça Federal. E, basicamente, a gente fez essa proposta inicial de colocar na periodicidade junto do PALP, né? Mas é uma proposta inicial, isso se os colegas acharem que é muito, né? Porque a proposta hoje até está na resolução que é anual, né? A nossa ideia não era nem fazer uma proposta de alteração de resolução, só que depois da proposta, a gente estava escrevendo para encaminhar para a pauta, fomos checar a resolução e verificamos que tinha esse impedimento, que a própria resolução fazia essa previsão, né? Assim como a gente tem que fazer o nosso plano anual de auditoria. Então se fez essa sugestão de que acompanhasse essa periodicidade. Nós sabemos que é um jogo de perde e ganha. É claro que se você coloca num longo prazo, você vai ter, às vezes, vai perder uma oportunidade de algum tema que já está ali mais, digamos assim, que surgiu mais recentemente, alguma coisa desse tipo. Mas como auditoria, até tem sido um ponto de questionamento dos colegas, por mais que possa surgir um tema de vanguarda, às vezes a gente precisa até de um tempo para que isso se consolide na gestão, para a gente ir auditar, né? Porque às vezes a gente fica fazendo um trabalho de auditoria que é quase um levantamento científico, né? A gente está tentando saber como é que está, sendo que os tribunais ainda nem se situaram no que vão fazer, nem conseguiram debater. Então, nesse apanhado de motivos, né, a gente fez essa proposta. Não tenho mais muito a falar, não sei se os colegas concordam, recebem isso positivamente, negativamente, deixo aí para o debate. Então, vamos abrir o debate aqui, Daniel. Muito obrigado pela exposição. Eu acho que seria importante até a gente ouvir ideias, né, Daniel, de como que seria a melhor implementação disso, caso eventualmente fosse aprovado por aqueles que estão de acordo com a proposição feita pelo Daniel. Então, eu já vi que o Fernando passa a palavra. Voltando, achei a proposta bem salutar. Talvez um adendo possa contribuir. Ele falou de um jogo de perde e ganha, talvez a gente possa ganhar 2 vezes. Que seria o seguinte, ele comentou que existe uma limitação na resolução, acho que na 309, de que a proposta da coordenada seja anual. Talvez a gente não precisasse alterar a resolução nem nada similar. A gente continuasse com a proposta anual e a gente lançasse uma prévia, que não necessariamente seria um PALP das coordenadas, mas sim o que já se
pensa em fazer. Como isso é uma prévia, ainda não é necessariamente a proposta, nada impede que na anual, se precisasse uma atualização, a gente fizesse. Era assim, mais ou menos nesse sentido que eu pensei. Eu não precisaria mudar a estrutura de resolução nesse sentido, porque aquilo que foi divulgado como uma espécie de palpite da coordenada seria apenas uma proposta que seria analisada anualmente. Ah, E aí sim, Fernando, se eu puder fazer uma ponderação, porque eu percebi que eu esqueci de entrar em um detalhe que talvez seja importante para essa sugestão que você está fazendo. E eu acho totalmente cabível essa alteração, se for o caminho que preferirem. Mas por que que a gente fez a sugestão de alteração? Porque uma das coisas que acaba demandando uma burocracia em termos de aprovação é que não é só que o plano seja anual, é porque ele é aprovado pelo Comitê Permanente de Auditoria. E esse Comitê Permanente de Auditoria é composto por 3 conselheiros do CNJ. Então, isso demanda sempre, anualmente, ser submetido a eles, né? Se a gente mantivesse esse texto lá anual, ainda que a gente fizesse uma proposta prévia de 4, 8 anos, 10 anos que fosse, anualmente teria que ser submetido aos conselheiros ali naquele momento e aguardar essa resposta. E se a gente tiver. E podendo ser alterado, entendeu? Podendo ser alterado. É claro que a gente tem tido experiência de uma relativa constância aí, né? Não tendo alterações em cima da hora e tal, mas o comitê ele tem essa prerrogativa, né? Eles podem chegar lá e decidir que o tema mais interessante não é esse que estava ali planejado. E é claro, também poderia se dizer que eles poderiam fazer isso de qualquer forma, né? Assim como a gente poderia decidir, de repente um tema ficou muito mais importante. Mas a gente sabe que existe uma tendência, uma certa inércia quando você já tem algo aprovado e você não tem que provocar o comitê de novo para uma nova aprovação de ser mantido aquilo. Agora, se vai chegar lá, a COSI, a SAL lá, tem que provocar, eles vão receber, vão analisar, vão decidir se vai fazer aquilo daquele jeito, de outro jeito, se vai ser aquele tema. Então, só porque nessa sua provocação eu lembrei que esse também foi um motivo da gente ter colocado a necessidade da alteração da resolução. Porque senão a gente vai continuar ainda submetido a uma aprovação anual e vai manter essa ansiedade aí. Alguém mais para o debate relacionado a esse tema, gente? Senão a gente já pode deliberar. Só comentar aqui, ali no Diocese da CJ, que eu até estava vendo do outro jeito, né? Na verdade, eu acho que a gente tem 2 possibilidades mesmo. É possível a gente fazer sem alterar a resolução? Eu vejo que sim. Né? É possível. Agora, você alterando a resolução, você vai, entre aspas, resolver outro problema também, né? Você não vai ficar dependendo todo ano ali, e a gente sabe que, infelizmente, é complicado, né? Como tem que passar pelo conselheiro, você tem essa parte mais burocrática. Então, se alterar a resolução, fica mais simples isso. Ou seja, você consegue ali ter um planejamento periódico ali, por exemplo, de 4 anos, em que todos podem se preparar melhor, já sabe, né, qual auditoria que vai vir no ano que vem, então fica mais fácil. Então, eu acho que alterando a resolução resolve, digamos, vários problemas, né? Não alterando a resolução, dá para implementar também? Dá, mas aí continua, como o Daniel falou, né? Continua a necessidade de aprovação anual. Embora você tenha lá, por exemplo, porque o ideal até, falando aqui, eu sei que não é discussão não, mas é como se o CIAL de Jude tivesse um plano de negócio, um plano estratégico do CIAL de Jude, né? E ali tivesse prevista, por exemplo, as ações que ele vai avaliar nos próximos anos, né? Quais avaliações ele vai fazer no próximo ano. E aí todo ano você ia pegando algumas. Isso aqui é possível, mas aí você continua tendo que aprovar. Aí se não querendo resolver esse problema também, alterando a resolução, acho que seria uma boa. Agora, de qualquer forma, acho a proposta muito boa, muito mesmo, porque esse é um problema que nós temos, né? E a gente só sabe o tema ali perto do final do nosso planejamento, no momento do planejamento, e aí vocês têm que correr aí, a gente fica ligando, entendeu? Não vou falar que eu fiquei não, entendeu? A gente fica ligando, querendo saber se já foi definido o tema. Mas eu acho a proposta excelente, só a forma que a gente tem que ver. Mas a proposta é muito boa.
Se vocês me permitem sugerir, Diocésio, eu entendo que se a gente vai fazer isso com um plano de negócio de longo prazo, esse plano de negócio ele tem que vir casado com uma estratégia nacional do Poder Judiciário, que é uma estratégia de 5 anos que a gente tem, e é ali que são definidos os principais desafios que a nossa instituição, né, como Poder Judiciário, tem que enfrentar. E como a gente viu nos últimos anos, que a gente teve alguns temas repetidos, aí desafios que foram reabordados, aí eu entenderia que seria muito interessante se a gente construísse até esse plano de longo prazo juntamente com a construção da estratégia nacional, que é um espaço em que todos os órgãos debatem, todos os órgãos são representados, então acho que todos os órgãos aí têm até uma capacidade de intervenção maior do que a gente fazer a coisa completamente separada aí da estratégia nacional, mas fica só como uma sugestão. Daniel, vamos lá fazer as considerações finais e daí a gente delibera sobre esse tema. Não, é assim, como a gente já está fazendo a coordenada desse ano, acho que a gente não tem nenhuma pressa de votar esse tema. E eu acho a sua sugestão, Lino, ela é muito boa e traz um outro problema que a gente não trouxe aqui, né? Por isso que eu acho que às vezes pode ser interessante a gente reunir tudo de uma vez só, que é essa questão de que o PALP não acompanha o planejamento estratégico. A periodicidade é diferente, um é 6 anos, outro é 4 anos, então a gente sempre tem essa, ou é 5 anos, não me recordo agora. Eu acho que é 21 a 26, então acho que são 6 anos, né? Porque engloba o ano de 2021 e de 2026 também, então isso Isso, acaba sendo 6 anos, né? Então, a gente aqui já teve, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa relativa a ele, fica perguntando, a gente vai fazer como? Vai quebrar para um lado, vai quebrar, assim, né? Vai fazer o planejamento e depois atualiza. Eu não sei se existe algum impedimento que eu me recorde, não, talvez os mais entendidos aí de normativos internacionais, se a gente tem alguma referência que traga esses 4 anos, né? Por que foi instituído esse período de 4 anos no PALP? Mas se não seria interessante dele acompanhar o próprio planejamento estratégico. E aí, mantendo essa mesma ideia, que aí seria um PALP que acompanharia o planejamento estratégico e que nele já traria essas ações coordenadas já para um período mais longo, sem óbice de eventualmente algum tema ser adicionado naquele planejamento, né? Até porque a gente também pode acontecer que durante esse planejamento a gente ter resolução revogada, a gente ter nova resolução, então tudo pode, na verdade, né? A gente E também tem que ter um pouco de flexibilidade também. tem sempre a É, possibilidade da CPA decidir por iniciativa própria, né? Sem ser Mas a gente está aquela propondo, a possibilidade. proposta do Daniel é justamente a gente mudar isso, sabe, André? A Porque CPA vai tomar uma decisão inicial e vai elaborar esse plano de longo prazo para toda a duração da estratégia nacional, do planejamento estratégico. E depois ela só muda se tiver de fato alguma. E isso vai tirar isso até, eu acho que logisticamente para nós aqui da sala é maravilhoso. A gente não fica nessa dependência de sim, todo ano ter que executar esse procedimento. Para nós também é uma mão sim. na roda. É porque a é gente que existe fazia uma esse diferença, Andréa, planejamento, mas submetia todo perdão. ano à CPA, né? A gente fazia esse É, planejamento, aquela construção com todos os tribunais, e submetia todos os anos à CPA. A ideia é que a CPA já aprove o próprio esse isso. planejamento, né? A única questão que tem aí é o mandato, né, dos conselheiros, mas também não. É. Isso Gente, eu teria que ser acho submetido à que CPA eu acho depois. que não vai mais dar tempo. O tempo que a gente tem restante da reunião não vai dar tempo de deliberar sobre esse tema mais hoje, tá? Eu quero saber do Daniel se ele quer apresentar o próximo tema dele hoje já e que a gente vai deliberar também na próxima reunião, tá bom, Daniel? Porque a gente já está com o tempo esgotado, a gente tem alguns informes ainda para passar. Então, Não, Josélio, eu gostaria só de falar rapidamente para o pessoal já ter em mente e a gente pode deliberar futuramente, não tem problema. pode ser, então, se quiser apresentar o próximo ponto já, Daniel, e aí fica para deliberação na próxima reunião, tá? Para a gente não estender, porque a gente tem 5 avisos ainda para passar. Tá? De forma bem rápida, né? Na verdade uma inclusão, né, das sessões judiciárias dentro do CIAL de Jude e, por consequência, na representatividade do comitê, mas essa questão nem é a mais importante. É só porque formalmente, não sei se todos os colegas sabem dessa informação, muitos que não têm conhecimento da Justiça Federal não sabem disso, mas as sessões judiciárias, diferente de um tribunal estadual, por exemplo, que tem o tribunal estadual e ele tem a autonomia ali naquele estado, um TRF ele tem uma autonomia do TRF
e cada seção é como se fosse um tribunal em si. Ele leva esse nome de seção, né, porque se manteve assim, mas ele tem um diretor próprio, tem uma estrutura administrativa própria, e os normativos da Justiça Federal trazem aquelas auditorias como tendo auditorias próprias, né? É claro que algumas, como todos aqui, algumas vão ter menos colegas, algumas vão ter mais. Temos algumas auditorias de seção que são bem expressivas, algumas que estão ali sofrendo com 1, 2 colegas, né? Essa é a realidade, eu acho que das seções menores e às vezes dos tribunais menores, que a gente sabe que às vezes estão com 1, 2, 3, 4 colegas fazendo auditoria. E de toda forma, eles não têm uma representatividade aqui, que eu falo, né, em termos de voto. Isso gera muita dúvida, especialmente quando a gente vai fazer as ações coordenadas, porque às vezes eles não são nem visualizados. Né? Não se pensa que as sessões, que não pode só dizer assim, vai ser o TRF da quarta que vai fazer, o TRF da segunda que vai fazer. Tem que pensar isso em questão do escalonamento ali para as sessões. Isso, inclusive, eu sei que gera alguns problemas e trabalhos quando a gente vai pensar numa auditoria, porque tem competências diferentes em nível de TRF e sessão. Ou seja, existe uma autonomia, mas uma autonomia mitigada porque tem um papel de controle ali do TRF. Não vou me alongar mais, né? Eu fico até à disposição para tirar dúvidas, mas a proposta era basicamente para ter as sessões ali representadas no CIAL de Júri, na resolução, tendo eles como parte do CIAL de Júri, porque hoje só fala do Conselho e dos TRFs, e como uma coisa acessória, mas que também é importante, tendo mais uma pessoa representando a Justiça Federal em nome dessas sessões, de forma análoga que tem aqui as outras justiças que nós temos aqui. Até coloquei ali na proposta um comparativo, mas nem é questão de comparar a quantidade não, gente. Na hora a gente foi pensar se era de mais, se era de menos, mas até se no final acharem por bem adicionar no CIALD, mas não tem um representante, também é uma possibilidade, né? Mas é interessante porque às vezes nós, aqui que estamos no conselho, ou os colegas que estão representando os TRFs, têm uma certa cegueira de questões institucionais das sessões, porque elas funcionam bem diferente, assim como um tribunal funciona, um TJ funciona bem diferente de um TRF, de um TRT, de um TRE. Basicamente isso. Agradeço aí a palavra e retorno. Obrigado, Daniel. Então a gente vai deixar para debater essa questão, juntamente com a deliberação da questão anteriormente trazida pelo Daniel na próxima reunião, tá? Em razão do tempo que o nosso está exíguo, a gente tem alguns informes que eu irei repassar agora, gente. O primeiro informe é em relação ao EALD. A gente tentou viabilizar aqui durante esse ano o EALD aqui no CNJ, mas como todos devem imaginar, essas demandas de TI, elas concorrem com outras demandas de TI dentro das organizações. E não sei se vocês até acompanharam nas notícias, mas a gente teve aí uma das bandeiras da gestão agora do ministro Barroso foi o lançamento do JUS.br, e isso consumiu bastante recursos de TI e vai consumir ainda ao longo do término da gestão, do restante da gestão. Portanto, o EALD é uma coisa que não foi priorizado durante a atual gestão, de modo que eu tenho que comunicá-los que muito possivelmente a gente não vai ter avanços relacionados ao EALD durante essa gestão, tá? Então, essa é o primeiro informe que eu tenho que passar a vocês. O segundo informe, calendário de reuniões do CIAL de Júri previstas para o ano de 2025. Eu vou passar a palavra para a Andréa passar esse calendário para vocês. Rapidamente, como a resolução prevê que a gente tem que fazer reuniões ordinárias quadrimestralmente, a gente pensou em fazer as reuniões do ano que vem em períodos que minimizem aí a eventual necessidade da gente ter que estar convocando reuniões extraordinárias para aprovar determinados assuntos, né? Então, seria uma reunião em fevereiro, uma reunião em junho e uma reunião em outubro, para as reuniões ordinárias. Mas a gente sempre coloca na página da auditoria do CNJ o calendário e oficia também, né, todas as unidades e os representantes do comitê no prazo exigido lá no regimento interno do comitê. Então,
Seria fevereiro, junho e outubro para as reuniões ordinárias. Você já tem os dias aí, Andréa, né? A sugestão seria 12 de fevereiro, 11 de junho e 15 de outubro. Tá. São todas quartas-feiras, tá, gente? Quartas-feiras. Essas reuniões. Você repete mais uma vez pra gente, por favor? Eu vou repetir, eu vou escrever também depois aqui no chat, tá? É 12 de fevereiro, 11 de junho e 15 de outubro. Acho que a Denise levantou a mão. Isso. Uma sugestão, não poderia ser março, a gente fazer porque é período de férias letivas das escolas. Eu, por exemplo, vou estar de férias. Claro que a gente tem um substituto, mas é um período difícil ali em fevereiro. Eu Não acho sei que como é que é nos outros estados, né? a questão do fevereiro, Denise, tem a ver com a nossa ação coordenada, tá? É a necessidade de Então, aprovar o plano de trabalho isso. coordenado. Então, como a gente espera que a execução, a gente vai dar um prazo maior de execução, justamente porque a gente sabe que tem auditoria financeira também nesse período, né? Então, o prazo da execução da ação coordenada vai ser maior, mas a gente pretende iniciar a execução no mês de março, então a gente precisa aprovar esse plano antes do mês de março. Foi por essa razão que a gente antecipou um pouco a data dessa primeira reunião para a gente conseguir submeter esse plano para o comitê. Tá bom, Denise? Tá bom. Um outro detalhe, não sei o que os colegas acham. Me parece que as nossas reuniões com duração de 1 hora, elas são breves demais em função da extensão da pauta. E como a gente se reúne a cada 4 meses, talvez fosse interessante ou a gente pensar assim em tempo para cada assunto na pauta, ou que a gente estendesse um pouco mais a duração da reunião, dependendo da pauta, para a gente conseguir conversar e haver uma troca maior, né? Porque esse é o exíguo tempo que a gente tem de se encontrar, ainda que virtualmente, e fazer alguma conexão com os colegas de outros tribunais, né? Com certeza, Denise. Ou também a gente pode pensar, talvez, sugestão minha aqui, da gente antecipar um pouco as discussões, né? Compartilhar antecipadamente os temas e os argumentos para a gente, na hora que a gente chegar na reunião, também a gente já ter um debate um pouco mais evoluído, e a gente está mais pronto para deliberar, né? A gente chegar na reunião mais apto à deliberação. Mas com certeza a gente pode considerar isso sim. Próximos pontos, gente. A gente teve o relatório do grupo de trabalho que apontou para a criação da rede de apoio, né? Foi trabalhado já pelos integrantes que se voluntariaram a participar naquela reunião que a gente fez com todo mundo, e de lá foi extraído uma proposta de ato normativo, e agora a gente está aqui no CNJ trabalhando internamente para a gente ver como que a gente vai viabilizar esse ato, qual que é o formato correto, qual que é a forma mais apropriada para a gente aprovar esse ato. E aí a gente espera na próxima reunião já deliberar sobre esse ato que já vai estar na forma de encaminhar para a nossa CPA, mandar para o plenário também, caso haja necessidade, tá? Então esse é o informe sobre a nossa rede de apoio. Então, na próxima reunião, a gente já espera também trazer esse ato para apreciação de todos. A gente tem aqui também, para a próxima reunião, a gente vai debater a criação de grupo de trabalho para avaliar a admissibilidade das ações e projetos a serem inscritos para concorrer ao prêmio de auditoria que ocorrerá no Fórum Permanente de Auditoria de 2025, que é o nosso segundo prêmio de qualidade de auditoria. Então, na próxima reunião também a gente espera constituir esse grupo de trabalho, tá? E também o grupo de trabalho para a própria organização do fórum. Então, esses são os pontos que a gente já tem para debater na próxima reunião do CIAUD, beleza? Certo? Então, gente, era isso. Alguém tem algum comentário a ser feito? Maria Cristina? São duas questões que eu queria indagar. Primeiro, com relação ao IACM, à rede de apoio, que nós estamos fazendo parte, foi enviada uma minuta e enviamos sugestões em cima da minuta. Eu gostaria de saber se a gente vai ter acesso a essa consolidação
né, das sugestões que a gente, para ver o que foi aceito, o que não foi, para né, a gente exatamente saber o que aconteceu. E a outra questão que foi falado aí sobre a próxima coordenada, e eu tinha enviado, na verdade eu enviei 2 e-mails para ir, um até foi diretamente para o Línio, o outro acho que para o Cialdi. Com relação ao prazo, eu estou perguntando que você já falou que vai estender, porque para nós, imagino que para os tribunais estaduais, é muito complicado esse período em março, que a gente está no final da elaboração das nossas prestações de contas, que normalmente é para o final de abril. Como você disse que vai... Esse ano, por exemplo, foi de abril a julho, então já não prejudicou tanto. Agora, se for de março a junho, a gente já vai perder 2 meses, porque março e abril nós estamos praticamente por conta disso, porque a gente tem a prestação de 2 unidades orçamentárias e são bem grandes. Então, como você disse que vai dar um prazo maior, você já pode adiantar para quando que vai ser, né? Porque eu realmente, o TJMG em março e abril não vai ter condição de mexer com a coordenada. Então, são essas 2 questões que eu tenho que fazer. A princípio, Maria Cristina, a gente pretende conceder esse prazo de março até junho mesmo, porque a gente quer apresentar esse relatório antes do término do mandato aqui da Secretaria de Auditoria, que encerra-se em agosto. Então, para a gente ter esse tempo de compilar e apresentar esse relatório, a gente não quer deixar para a gestão seguinte apresentar essa auditoria que foi executada, né, essa ação coordenada que foi executada nessa gestão. Então, é por isso que a gente está considerando esse prazo, tá? A princípio. Ok. E com relação à minuta da questão do ISM? Em relação à questão do IACM, José, você tem alguma informação de como que foi compilado essas informações? Aí só para a gente fazer essa Sim, devolutiva. sim. Não precisa fazer essa devolutiva agora, eu acho, mas o que eu acho é que a Isso. Maria Cristina quer é uma devolutiva. Então, só E- avaliar ali e verificar com ela, posteriormente à reunião, como que foi tratado essas demandas que foram apresentadas, tá bom? Sim, tá bom. Na verdade, a gente consolidamos, mas ainda internamente está sendo tratado, ou seja, não tem um texto final ainda. Mas assim que a gente tiver esse texto final, aí nós repassaremos o texto final, assim como também as informações do que foi aceito e do que não foi aceito. Então, não encaminhamos ainda, porque ainda não concluímos, não está concluído internamente lá no CNJ essa minuta final. E é justamente esse texto final que a gente vai submeter à deliberação na próxima reunião, que a gente pretende submeter à deliberação na próxima reunião e encaminhar para conhecimento prévio, né, para deliberar na reunião. Ok. E uma última coisa, eu só queria fazer com a colega Denise acerca do prazo das reuniões. Eu acho que além de serem encaminhadas, uma coisa que eu acho que o debate oral, às vezes, ele é muito mais rico do que o debate no papel, então, pelo computador. Então, eu concordo com ela de ou serem pautas mais curtas ou um período maior de reunião, que 1 hora é realmente bastante pouco tempo. Perfeito, Cristina. Vamos considerar isso também, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos e encerro essa reunião. A gente está à disposição aqui, caso vocês queiram entrar em contato com a gente. Pode contar com o nosso apoio aí. Um ótimo fim de ano a todos. Bom descanso, bom recesso aí para vocês. E a gente se encontra novamente no ano que vem. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa tarde a Obrigado. todos. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Boa tarde, até.